A porta do tribunal parecia mais pesada do que deveria. Eu a empurrei usando meu único bom terno, aquele que eu havia comprado para entrevistas de emprego há 3 anos. Meus pais estavam sentados na primeira fila, meu irmão ao lado deles, todos vestidos com roupas de grife que eu nunca poderia pagar. Minha mãe me viu primeiro. Ela se inclinou e sussurrou algo para meu pai. Ele revirou os olhos. De verdade, como se eu fosse um incômodo, como se estivesse desperdiçando o tempo deles só por aparecer para me defender. O advogado deles remexia papéis, confiante. Daquele tipo de confiança que vem com um honorário de $500 por hora. O juiz ainda não havia entrado. Será que eles realmente achavam que eu entregaria tudo de mão beijada? Que eu entraria, pediria desculpas e assinaria tudo que o vovô deixou para mim? Coloquei minha pasta sobre a mesa do réu. 3 arquivos dentro, com divisórias codificadas por cores. Eles não faziam ideia do que havia ali dentro. Antes de vermos o que tem nesses arquivos, deixe um comentário. De onde você está me ouvindo e que horas são aí? Curta se você já foi subestimado por todos. Para entender por que eu estava ali, é preciso compreender a arquitetura da minha família. Eu não era apenas a filha do meio ou a quieta. Eu era o bode expiatório. Não era um papel que eu escolhi. Era um papel que me foi atribuído antes mesmo de eu conseguir falar. Meu irmão Hunter era o filho perfeito. Charmoso, extrovertido e caro. Quando ele fez 16 anos, meus pais compraram um SUV novinho para ele. Quando eu completei 16, ganhei um passe de ônibus. Quando ele foi para a faculdade, pagaram a matrícula integral e ainda deram um auxílio para morar em um apartamento de luxo. Quando eu fui, morei em um apartamento no porão, com mofo no banheiro, e trabalhei à noite em um depósito para bancar meus estudos. Eu nunca reclamei. Aprendi cedo que reclamar só lhes dava munição. O silêncio era mais seguro. Silêncio significava que eu podia observar. E o que eu observei foi uma família construída sobre aparências. Meus pais, Robert e Linda, eram obcecados com a imagem. Viviam em uma enorme casa colonial no melhor bairro, dirigiam os carros menos luxuosos e falavam alto em jantares no clube sobre seu filho bem-sucedido. Nunca falavam sobre mim. Eu era o erro na matriz perfeita deles. A filha que não se encaixava. Mas o vovô Arthur me enxergava. Ele era pai do meu pai, um homem que construiu sua fortuna do zero, não por charme, mas por trabalho incansável e investimentos inteligentes. Ele odiava a maneira como meus pais gastavam dinheiro. Odiava a pretensão deles. Percebeu o charme de Hunter em 5 segundos. Arthur foi a única pessoa que sempre se interessou pelas minhas notas, pelo meu trabalho, pela minha vida. Sentávamos na varanda dos fundos dele por horas, bebendo chá gelado, e ele me contava histórias sobre negócios, sobre direito, sobre ler pessoas. Você escuta mais do que fala, Sofia, ele me disse uma vez. Isso é um superpoder. A maioria das pessoas está ocupada demais transmitindo para notar o sinal. Quando Arthur morreu, a dor era um peso físico. Eu perdi meu único aliado. Meus pais e Hunter encenaram luto perfeitamente no funeral, vestidos de preto com roupas de grife, enxugando discretamente os olhos. Eu fiquei lá atrás, em estado de choque. Então veio a leitura do testamento. Todos nós nos reunimos no escritório do advogado de Arthur. Meus pais já estavam mentalmente gastando a herança. Hunter falava sobre comprar um barco. O advogado, um homem sério chamado Sr. Henderson, começou a leitura. No início, tudo parecia padrão. Pequenas doações para instituições de caridade, itens pessoais para amigos. Então vieram os bens. Para meu filho, Robert, e sua esposa, Linda, deixo a casa da família e todo o seu conteúdo. Meus pais sorriram. Uma propriedade de $2 milhões. Nada mal. Para meu neto, Hunter, deixo minha coleção de carros antigos. Hunter bateu o punho no ar. Os carros valiam talvez $300 mil. E para minha neta, Sofia. O Sr. Henderson fez uma pausa, olhando para mim por cima dos óculos. Deixo o restante do meu patrimônio, incluindo minha carteira de investimentos, royalties de patentes e ativos líquidos. A sala ficou em silêncio. Restante do patrimônio soava como sobras. Migalhas.
Minha mãe soltou até um pequeno suspiro de pena, até que o Sr. Henderson continuou. O valor atual desses ativos é aproximadamente 3,5 milhões de dólares. O silêncio se quebrou. Minha mãe arfou. Meu pai levantou-se tão rápido que a cadeira tombou. Hunter parecia ter levado um tapa. Isso é um erro, disse meu pai, a voz trêmula. Você leu errado. Sofia fica com as sobras. Nós ficamos com a carteira. O testamento é claro, disse o Sr. Henderson calmamente. Sofia é a única beneficiária do patrimônio líquido. Fiquei ali, atônita. 3,5 milhões de dólares. O vovô Arthur havia me deixado tudo o que realmente importava. Ele não me deu apenas dinheiro, me deu liberdade. Mas a liberdade tem um preço. Saímos do escritório em uma cavalcade tensa. Meus pais não falaram comigo. Hunter me lançou um olhar fulminante pelo retrovisor. Voltei para meu apartamento no porão e fiquei olhando para a parede, esperando o próximo golpe. Não precisei esperar muito. 2 dias depois, minha mãe ligou. Sua voz estava doce. Aquele tom açucarado e perigoso que ela usava quando queria algo. Sofia, querida, vamos jantar em família hoje à noite. Só nós. Precisamos conversar sobre os desejos do vovô. Eu sabia que era uma armadilha. Mas também sabia que precisava enfrentá-los. Vesti minha melhor armadura, um blazer garimpado e uma expressão neutra, e fui até a casa. Eles me esperavam na sala de estar. Meu pai tinha um documento sobre a mesa de centro. Minha mãe bateu no assento ao lado dela. Hunter andava de um lado para o outro, perto da lareira. Estivemos pensando, começou meu pai, com voz razoável, paternal. O vovô estava ficando velho. Ele cometeu erros. Obviamente, não quis te sobrecarregar com esse tipo de responsabilidade. 3 milhões é muito para uma jovem administrar. É perigoso, acrescentou minha mãe, com os olhos arregalados em falsa preocupação. As pessoas vão se aproveitar de você. Você não sabe lidar com investimentos. Nunca teve dinheiro. Então meu pai bateu no documento. Nosso advogado de família preparou isso. É um acordo de harmonia familiar. Coloca o dinheiro em um fundo familiar. Nós vamos administrar. Investir corretamente. E vamos te dar uma mesada generosa. 5 mil dólares por mês. Você não precisará mais trabalhar naquele depósito. Você poderá apenas ser. Olhei para o documento. Era uma transferência de bens. Se eu assinasse, estaria entregando tudo que o vovô me deu. Estaria assinando meu retorno ao controle deles permanentemente. 5 mil dólares por mês. O suficiente para viver, mas não o suficiente para partir. Não o suficiente para ser livre. Olhei para os rostos deles. Expectantes, gananciosos. Eles não viam uma filha ou uma irmã. Viam uma conta bancária. Não discuti. Não gritei. Não chorei. Lembrei das palavras do vovô, escute mais do que fale. Naquele momento, percebi que meu silêncio era uma arma. Se eu discutisse, daria a eles algo contra o que lutar. Se permanecesse em silêncio, eles preencheriam o vazio com sua própria arrogância. Assumiriam que eu era fraca. Ficarão descuidados. Preciso de tempo para pensar, disse calmamente. Claro, disse minha mãe, acariciando minha mão. Leve o fim de semana, mas não demore muito. Precisamos garantir os bens. Saí daquela casa com o acordo não assinado na bolsa. Não fui para casa. Fui para a biblioteca. Comecei a pesquisar. Pesquisei sobre trusts, direito sucessório, curatela. Pesquisei sobre minha família. E foi aí que a verdadeira guerra começou. A escalada foi rápida e brutal. 72 horas depois de sair do jantar em família, um oficial de justiça me encontrou no apartamento. Entregou-me um envelope grosso. Dentro, uma petição para a tutela do patrimônio. Meus pais não estavam apenas tentando me enganar mais. Eles queriam me apagar legalmente. A petição era uma obra de ficção.
14 páginas detalhando meus gastos supostamente imprudentes, minha instabilidade e minha incapacidade de lidar com assuntos complexos. Alegavam que eu representava um perigo financeiro para mim mesma. Eles pediam ao tribunal que nomeasse minha mãe, Linda, como curadora dos meus bens. Queriam controle de tudo, o traste, os investimentos, até minha conta bancária. Sentei no chão, cercada pelos papéis jurídicos, sentindo um nó gelado de medo apertar meu estômago. Isso agora era registro público. Qualquer um poderia ver. E alguém viu. Na manhã seguinte, minha chefe me chamou ao escritório. Eu trabalhava como analista júnior em uma empresa de logística, um emprego pelo qual lutei muito para conseguir. Ela parecia desconfortável. Sofia, recebemos uma notificação sobre um processo envolvendo você. Alega incompetência financeira. É uma disputa familiar, disse, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Não é verdade. Acredito em você, disse ela, e pude perceber que não acreditava. Mas, até que isso seja resolvido, teremos que colocá-la em licença administrativa. Lidamos com contas de clientes sensíveis. Não podemos correr o risco. Saí do prédio carregando uma caixa com meus pertences. Suspensa, humilhada. Minha renda havia desaparecido. Minha reputação, arruinada. Minha família havia tirado a única coisa que eu havia construído por conta própria. Dirigi para casa em silêncio. Queria gritar. Queria ir à casa dos meus pais e implorar para que parassem. Mas então lembrei do jeito que meu pai revirou os olhos. Do jeito que minha mãe suspirou com pena. Implorar não funcionaria. Eles se alimentavam da fraqueza. Entrei no meu quarto e puxei uma pesada chave de ferro da minha caixa de joias. Pertencia ao cofre antigo da vovó Rose, que eu guardava no fundo do meu armário. Rose era esposa de Arthur, uma mulher de aço que me ensinou a costurar e a manter uma expressão impassível. Ela havia me deixado o cofre quando morreu, anos antes de Arthur. Dentro dele havia cartas antigas, um colar de pérolas e um envelope grosso que eu não abria desde o funeral de Arthur. Abriu agora. Continha a cópia original assinada do traste, não a versão de harmonia familiar que meus pais haviam redigido, mas a verdadeira. Comecei a ler a página 1, página 2, linguagem jurídica padrão. Então, cheguei à página 7 e meu fôlego ficou preso na garganta. Seção 7, subseção D, cláusula de confisco. Se qualquer beneficiário deste traste iniciar ou participar de qualquer ação legal para contestar a validade deste traste ou para privar outro beneficiário de sua parte designada, tal beneficiário perderá imediatamente todo o seu interesse no patrimônio do traste. Sua parte será redistribuída entre os beneficiários restantes. Era nuclear. Arthur sabia. Ele antecipou a ganância deles. Ele havia construído uma armadilha na própria fundação de seu legado. Se eles processassem para tomar minha parte, perderiam tudo. A casa, os carros, a carteira de investimentos, tudo. Recostei-me, com o documento tremendo nas mãos. Isso não era apenas uma defesa. Era um aviso de despejo. Mas eu não tinha terminado. Precisava entender o porquê. Por que eles arriscariam tudo pela minha parte? 3,5 milhões era muito dinheiro, mas eles já tinham o próprio. Tinham a casa, os carros, o status. Por que destruir a filha por dinheiro que não precisavam? Abri meu laptop. Eu não era apenas uma analista. Eu era boa em encontrar padrões. Comecei a vasculhar. Registros públicos são assustadoramente acessíveis se você souber onde procurar. Comecei por Hunter, o filho perfeito. Ele havia lançado uma startup de tecnologia 2 anos atrás. Meus pais haviam investido pesado. Ele dirigia um Porsche. Postava fotos de Tulum e Aspen. Puxei os registros da empresa dele, dissolvida. 6 meses atrás, consultei registros judiciais. 3 processos de fornecedores não pagos. Um julgamento de inadimplência de $850 mil. Hunter não era um empreendedor de sucesso. Ele era uma fraude. Então, verifiquei meus pais. Puxei os registros de propriedade da casa deles, a casa que Arthur lhes deixou quitada. Havia uma dívida sobre ela, uma segunda hipoteca feita 18 meses atrás.
1,2 milhão de dólares. Eles estavam alavancados ao máximo. Estavam se afogando. Recostei-me, o brilho da tela iluminando meu pequeno apartamento escuro. A percepção me atingiu como um golpe físico. Eles não eram poderosos. Eles estavam desesperados. Os jantares no clube, as roupas de grife, os carros novos, tudo era fachada. Eles haviam queimado sua própria herança e agora vinham atrás da minha. E, de repente, a culpa que eu carregava, aquela vozinha que dizia talvez eu seja egoísta, talvez eu deva compartilhar, desapareceu. Evaporou. Eu não estava lidando com pais que me amavam, mas que estavam desorientados. Eu estava lidando com narcisistas em colapso. Quando o filho perfeito falha, o sistema fica instável. Para sobreviver, os pais precisam canibalizar o bode expiatório. Eles precisavam do meu dinheiro para tapar os buracos do navio que afundava. Eles precisavam me consumir para manter a própria ilusão. Olhei novamente para o documento do traste. Seção 7, subseção D. A vovó Rose costumava dizer, a verdade é a única coisa que você não pode falsificar. Eu não estava roubando a herança deles. Eu era a guardiã da verdade. Eu era a única honrando os desejos de Arthur. Ele não queria que o trabalho da sua vida fosse desperdiçado nas dívidas de jogo de Hunter ou na vaidade dos meus pais. Ele queria que servisse para construir algo real. Peguei meu telefone. Liguei para um número que não chamava há anos. Thomas disse quando ele atendeu. Aqui é a Sofia. Tenho um trabalho para você. Thomas era advogado. Mas não um bom advogado. Era preguiçoso, arrogante e descuidado. Eu sabia disso porque havia estagiado rapidamente em seu escritório na faculdade. Ele nunca lia as entrelinhas. Assumia que era a pessoa mais inteligente na sala. Anos atrás, quando meus pais pediram recomendação de um advogado de família, eu sugeri Thomas anonimamente. Sabia que, se algum dia viessem atrás de mim, eu queria que fossem representados por alguém incompetente. Queria um cavalo de Troia. E agora, olhando para a petição deles, vi a assinatura de Thomas no final. Funcionou. Ele não havia lido o traste. Não tinha visto a seção 7, subseção D. Ele os havia levado direto para o campo minado. Passei as 3 noites seguintes redigindo. Não contratei advogado. Não precisava. Escrevi uma contrapetição. Citeis a fraude. Citeis as dívidas. Citeis a cláusula de confisco. Anexei a contabilidade forense da ruína financeira deles. Depois, fui até minha impressora. Imprimi um documento que havia recebido 6 meses antes, um certificado da Ordem dos Advogados. Sophia Miller admite-se à prática da advocacia. Emoldurei. Coloquei na minha pasta. Eu estava pronta. Na manhã da audiência, o céu estava roxo, carregado, com uma chuva que se recusava a cair. Dirigi até o tribunal em silêncio. Sem rádio, sem podcasts, apenas o zumbido do motor e o batimento constante e rítmico do meu próprio coração. Não estava nervosa. Nervosismo implica incerteza. Eu tinha certeza. Entrei na sala do tribunal às 8h55. Meus pais já estavam lá, sentados na primeira fila como se assistissem a uma formatura. Minha mãe usava um terno creme que provavelmente custava mais que meu carro. Meu pai olhava o relógio, entediado. Hunter mexia no celular, encostado na cadeira, irradiando a arrogância casual de alguém que nunca enfrentou uma consequência da qual não pudesse sair com charme. Thomas disse o advogado deles, com um sorriso de pena. Sofia falou, liso e condescendente: se você está aqui para assinar o acordo, podemos poupar tempo do juiz. É realmente o melhor. Não olhei para ele. Passei por eles até a mesa do réu e coloquei minha pasta. O clique do fecho ecoou na sala silenciosa. Todos de pé. Chamou o escrivão. A juíza Walters entrou. Mulher na casa dos 60, olhos afiados e postura firme, sem rodeios. Sentou-se e abriu o processo. No caso do espólio de Arthur Miller, leu petição de tutela do espólio. Olhou por cima dos óculos para a mesa dos autores. Sr. Blackwood, você representa os requerentes? Sim,
Meritíssima. Thomas se levantou, abotoando o paletó. Estamos pedindo uma ordem de emergência. Meus clientes estão profundamente preocupados com a estabilidade financeira e o estado mental de sua filha. Acreditamos que uma intervenção imediata é necessária para proteger os bens. A juíza se voltou para mim. Olhou para minha mesa vazia, depois para mim, em pé, sozinha. Senhora Miller, disse gentilmente, vejo que está aqui sem advogado. Dada a seriedade das alegações, gostaria de um adiamento para contratar um advogado? A sala ficou em silêncio. Minha mãe se inclinou para a frente, uma máscara de preocupação trágica colada no rosto, pronta para acenar com simpatia diante da minha suposta impotência. Hunter esboçou um sorriso irônico. Levantei-me. Não ajeitei a saia. Não me mexi nervosamente. Olhei diretamente para a juíza Walters. Não, Meritíssima, disse. Minha voz não tremeu. Não preciso de adiamento. Estou me apresentando como advogada de registro. Thomas riu. Um riso curto e cortante de diversão. Meritíssima, a ré é uma funcionária de depósito. Ela está claramente confusa sobre o processo legal. Não estou confusa, interrompi, firme. Fui admitida na Ordem dos Advogados do Estado em janeiro deste ano. Meu número de registro é 309.421. O silêncio que se seguiu não foi quieto. Foi pesado. Sugou o ar da sala. Vi o sangue sumir do rosto do meu irmão. A boca da minha mãe se abriu, mas nenhum som saiu. Meu pai congelou, estreitando os olhos, tentando processar a mudança de realidade. Thomas parecia ter engolido um limão. Isso é verdade? Perguntou a juíza, digitando no computador. Um momento depois, ela assentiu lentamente. O registro confirma. Senhora Miller é advogada licenciada. Prossiga, conselheira. Obrigada, Meritíssima. Peguei a primeira pasta. Estou protocolando uma contrapetição para a remoção imediata dos requerentes como beneficiários, com base em fraude, violação de dever fiduciário e violação da cláusula de contestação do trust. Objeção. Thomas gaguejou. Isso é uma emboscada. Não é uma emboscada, disse friamente. É a lei. Gostaria de chamar a atenção do tribunal para o anexo A. Entreguei ao escrivão o documento original do trust. Seção 7, subseção D, cláusula de confisco. Declara claramente que qualquer beneficiário que inicie ação legal para privar outro beneficiário de sua parte designada perde todo o seu interesse no espólio. A juíza leu a cláusula. Olhou para Thomas. Sr. Blackwood, o senhor revisou o documento original do trust antes de protocolar esta petição? Thomas gaguejou. Meus clientes me asseguraram. Ele não havia revisado. Ele era o cavalo de Troia e acabará de abrir os portões. Além disso, continuei, abrindo a segunda pasta, tenho provas de que os requerentes tentaram fraudar este tribunal. Anexo B. Apresentei o relatório de contabilidade forense. Os requerentes afirmam que querem proteger os bens da família. Na realidade, eles estão insolventes. Meu irmão tem decisões judiciais pendentes que totalizam $850 mil. Meus pais comprometeram a casa da família com uma segunda hipoteca de $1,2 milhão. Eles não são protetores, Meritíssima. São devedores tentando saquear o trust para satisfazer seus credores. Minha mãe deixou escapar um soluço. Isso é privado. Como ousa ordenar? Explodiu a juíza. E, finalmente disse, retirando o último documento da pasta, a prova irrefutável. Anexo 100, uma análise forense da emenda ao acordo de harmonia familiar que meus pais enviaram ao banco na semana passada. O carimbo do notário é datado de 3 anos atrás. Mas o papel não havia sido fabricado antes de 6 meses atrás. Olhei para meus pais. Pareciam pequenos, encolhidos. A arrogância havia desaparecido, substituída pela aterrorizante percepção de que eles não eram mais os caçadores. Eles eram a caça. Isso é fraude, Meritíssima disse. Eles falsificaram uma emenda para desviar fundos antes mesmo do espólio ser liquidado.
De acordo com os termos do trust e a lei estadual, perderam o direito a tudo: a casa, os carros, a carteira de investimentos restante. Tudo retorna ao espólio. A juíza Walters olhou para as provas. Olhou para meus pais, que agora sussurravam freneticamente para um Thomas pálido. Sr. Blackwood, disse a juíza, com a voz como gelo, tem alguma defesa para isso? Thomas levantou-se. Olhou para mim, depois para a juíza. Fechou a pasta. Meritíssima, disse, baixo, solicito um intervalo para consultar meus clientes sobre possível exposição criminal. Negado, disse a juíza Walters. Já havia o suficiente. A petição de tutela é rejeitada com prejuízo. A contrapetição é concedida. A cláusula de confisco é aplicada imediatamente. Os requerentes são destituídos de todo interesse no trust de Arthur Miller. Ela bateu o martelo. O som ecoou como um tiro. Minha mãe gritou. Não uma palavra, apenas um som de perda pura e incontrolável. Hunter colocou a cabeça nas mãos. Meu pai apenas me olhou, o rosto cinza. Não olhei para trás. Arrumei minhas pastas. Fechei minha pasta e saí pela porta. 30 dias depois, o aviso de despejo foi entregue. Eu não fui assistir. Não precisava vê-los carregando os móveis de grife em um caminhão de aluguel. Não precisava ver Hunter discutindo com o agente de retomada levando seu Porsche. A vitória não estava no espetáculo. Estava no silêncio. O confisco foi absoluto. A casa, os carros, as contas de investimento, tudo que o vovô Arthur havia deixado para eles foi recuperado pelo espólio. De acordo com as instruções contingenciais do trust, como não havia outros beneficiários familiares elegíveis, os bens confiscados foram liquidados. Peguei o dinheiro, quase 4 milhões de dólares em ativos totais, e fiz exatamente o que Arthur teria querido. Não fiquei com ele. Não queria a parte deles, manchada. Criei o Arthur Miller Scholarship Fund, bolsa completa, com matrícula, alojamento e alimentação para estudantes universitários de primeira geração que se destacassem na escola. Estudantes com garra. Estudantes invisíveis para todos os outros. Os primeiros beneficiários foram anunciados 3 meses depois. Sentei na plateia vendo um jovem do mesmo bairro onde eu havia vivido naquele apartamento no porão atravessar o palco. Estava cansado, mas orgulhoso. Parecia comigo antigamente. Saber que ele não precisaria escolher entre livros e mantimentos curou algo em mim que eu nem sabia que estava quebrado. Quanto à minha própria parte, os 3,5 milhões que deram início a tudo, eu investi. Comprei um pequeno e tranquilo apartamento na cidade, com vista para o rio. Decorei-o aos poucos, não com coisas caras para impressionar, mas com coisas que eu amava. Uma cadeira confortável, uma estante cheia de livros de direito, um quadro para meu certificado da Ordem dos Advogados. Abri meu próprio escritório, planejando patrimônio para famílias em crise. Tornei-me a advogada que eu gostaria de ter tido, aquela que lê as entrelinhas. Minha família tentou entrar em contato. Claro, o desespero torna as pessoas persistentes. Minha mãe enviou e-mails, longos monólogos confusos sobre como a família perdoa e que dinheiro não é tudo. Ela enviou fotos deles no novo apartamento de 2 quartos, tentando usar suas circunstâncias reduzidas para despertar minha culpa. Não bloqueei. Apenas arquivei os e-mails em uma pasta marcada como evidências. Nunca respondi. Meu silêncio não era mais um escudo. Era um muro. Meu pai enviou uma carta por meio de um novo advogado, ameaçando processar por abuso de idosos. Era um blefe. Minha resposta foi uma única página, uma cópia da decisão da juíza e um lembrete do relatório forense sobre a falsificação. Nunca mais ouvi falar deles. Hunter foi o último a tentar. 6 meses após o veredito, meu telefone vibrou com uma mensagem. Ei, estou trabalhando em uma concessionária agora. Vendas. É humilhante. Olha, eu sei que errei. Podemos tomar um café? Apenas como irmão e irmã. Sem segundas intenções. Fitei a tela. Pensei nos aniversários que ele comemorou enquanto eu trabalhava. No sorriso de desprezo no tribunal, nas dívidas em que tentou me afundar. Apenas como irmão e irmã. Ele não queria uma irmã. Ele queria uma plateia.
Queria alguém para testemunhar sua trajetória de redenção, para se sentir o protagonista de novo. Ele queria absolvição. Digitei 3 palavras. Não. Boa sorte. Então bloqueei o número. Sentei-me em minha mesa, no meu escritório tranquilo e silencioso. O sol se punha, projetando longas sombras pelo chão. Abri meu laptop e acessei a planilha onde acompanhava o fundo de bolsas de estudo. Poderíamos enviar mais 3 crianças para a escola no próximo ano. Pensei no vovô Arthur. Pensei no fichário, na tinta azul nas margens, nas lições silenciosas na varanda. Ele me enxergou quando eu era invisível. Ele me deu as ferramentas para me salvar. A vingança não foi pegar o dinheiro deles. A vingança não foi o despejo ou a falência. A vingança foi que eu estava feliz. Eu estava inteira. E eu havia construído uma vida que eles não podiam tocar, não podiam reivindicar e não podiam arruinar. Se você estivesse no meu lugar, teria perdoado quando eles perderam tudo, ou teria seguido em frente como eu? Conte nos comentários. E se esta história ressoou com você, inscreva-se. Estamos apenas começando.